Estamos de volta e hoje é um programa especial de Sul-Americana, porque teremos Fortaleza e Corinthians. Quem puder fazer frames do Elton ao vivo, mande pra nós. Pode mandar, isso. Aliás, o melhor frame vai ganhar o prêmio. Fortaleza contra Corinthians, hoje 9h30 da noite. Tem abre o jogo às 8h30, depois o pós no Linha de Passe e com o Zé Elias, o Alex e a Mari lá nas nossas mídias digitais, no YouTube, no Disney Plus, enfim. Aproveitar, mandar. Diga, Zé. Rápido. Claro, você pode. Mandar um abraço pro Roberto, né, meu amigo que trabalha no Águia. E que o filhinho dele está nos assistindo. O filho dele chama Christian, tem 10 anos. Um abraço pro Christian. Nos assiste todo dia. Então, um abraço, Roberto. Fica com Deus. Fala na tua classe, Christian. A criançada que ainda não sabe muito o que é bom, o que é ruim da vida, gosta da gente. Depois quando vai criando filtro. Aí quando tem certeza do que é bom, que é ruim, continua. Não, beijão. Aí ama, gente. Boa. Manda o Christian lá. Zé, manda um beijo pra Baixinha, porque até 1h da manhã aqui hoje... Já pedi a permissão, já ela falou, tem o link? Tem, já mandei. Um beijo. Quero ver, tem o link. Um beijo, Roberta. Roberta sempre acompanha também. Um beijo pra você. Pronto. Vamos lá, vamos pra lá, olha lá. Você falou do horário, olha quem tá rindo ali, ó. A duplinha dando risada aí, ó. Elton Serra e Gustavo Zupac. Não dê muita risada, Zupac. Você está nas minhas mãos. Você sabe disso, não dê muitas risadas. É com esse clima gostoso. Elton, você não sabe, mas você também está nas minhas mãos. Não tá com esse negócio aí, não. Bom, é com esse clima gostoso que a gente vai pra Fortaleza. Boa tarde, dupla querida. Tudo bem com vocês? Fala, Eduardo de Menezes, boa tarde pra você, beijo pra Nath, Zé Elias, Pedro Ivo, Elton Serra, meu camarada, você tá preparado pra isso? Tô, eu entro de óculos escuros. Não, porque... faz um Amber Vision aí, como é que você transforma aí? Não, é isso, essa bancada brilha tanto que ofusca, os meus ofusca olhos. Não é propaganda de carro, né? Não, mas eu tenho que tirar, aqui ó, tenho que tirar, olha Que isso? Bem demais. Porque eu preciso olhar nos olhos do fã de esportes, né? Agora eu fiquei com medo de Zé Elias. Não, o Zé faz ameaça, mas ele não morde, tá? Tudo tranquilo. Você acabou de tirar suas lentes. Cuidado, olha. A gente tá aqui pro jogo, né? Olha. Exatamente. O que nos interessa é o jogo. Vamos falar o jogo de ida. Fortaleza e Corinthians. Calma, Zupac. O Zupac já quer. Calma, eu vou seguir aqui. Exatamente. Bom, vamos lá. É só jogar o Renavan no site que sabe que tá tudo certo, zeradinho, não tem multa, não tem nada. Meus amigos, agora a gente jogando... Se ele der o seu celular... O meu não, de ninguém tem que fazer isso. Agora, vocês sabem quando a gente joga o Renavan no site nessa brincadeira, a gente olha os números que vão ali, né, num cenário, estão inseridos nesse cenário de Fortaleza e Corinthians, e números que chamam ali a atenção para um lado ofensivo, e eu não estou dizendo se é bom ou ruim, não. Só os números que vão aparecer na tela pra gente, da comparação do Yuri com o Lucero, que realmente é a dupla, né, que está ali à disposição. Um do Fortaleza, outro do Yuri. Outro do Corinthians. Os dois têm 63 jogos. 43 como titular o Lucero, isso no ano passado. 60 o Yuri. 24 gols pro atacante do Fortaleza, 15 gols pro do Corinthians. 7 assistências pro do Fortaleza, 8 pro do Corinthians, né, pro Yuri. E ali minutos por participação em gols, 126 do Lucero, 224,4 para Yuri Alberto. É uma comparação e é uma situação que vive o Corinthians de olhar para o ataque, ainda não tem Memphis Depay, estará o Yuri Alberto. O Fortaleza tem Lucero que não marca 4 jogos. Como é que está essa situação aí? Porque imagino que nas ruas as pessoas falem muito desse duelo, né? E nas praias? Nas praias, aliás, Fortaleza é a terra de Iracema dos lábios de mel. Garoto. Que cultura, aqui eu não vim uma brincadeira não, eu vim preparado. Agora, para vocês, quem é no par ou ímpar o escolhido para Elton ou Zupac? Vocês escolheriam quem? Lucero ou Yuri Alberto para o time do Elton Futebol Clube? Hoje. E o Esporte Clube Zupac? Ontem. Qual que vocês escolheriam? Que eu falei os nomes. E aí, Elton, quem você escolheria? Porque assim, os números do Lucero são melhores do que o do Yuri Alberto. Claro que a gente também tem que levar em contexto o contexto que eles estão inseridos, né? O Fortaleza é um time melhor para se jogar do que o Corinthians. Mas pelo menos nos números, o aproveitamento do Lucero faz com que esse par ou ímpar fique meio desigual. É meio que um caminho natural escolher o Lucero, né? Hoje eu escolheria o Lucero, porque o Lucero ele aprendeu a jogar num Fortaleza de 2 versões. Quando o Fortaleza precisa jogar um pouco mais recuado para sair nos contra-ataques, ele é um cara que consegue também atacar a profundidade.
E quando o Fortaleza precisa sustentar um pouco mais a bola no campo de ataque, ele sabe fazer bem o pivô, né? Segurar os zagueiros, jogo aéreo bem interessante. Então, não que o Yuri Alberto não consiga fazer, eu acho que ele até tem características diferentes, né? Um cara que sai mais para os lados do campo, muitas vezes até sendo usado como ponta. A gente lembra de um bom momento dele ao lado do Roger Guedes, que tinha essa função também, né, de segundo atacante. Mas o momento, e eu acho que para as duas versões do time, eu acho que o Lucero sai na frente do Yuri Alberto. Quando a gente lembra, por exemplo, do jogo que o Corinthians perdeu aqui recentemente para o Fortaleza, foi o último jogo do Leão do Pici dentro de casa, aquela vitória por 1-0, gol do Pikachu. Aquele jogo, Edu, reflete, acho que, muito da bronca que o corintiano tem do Yuri Alberto nessa última temporada e meia, se reflete muito com aquilo que a gente viu aqui no Castelão, porque foi um jogo que o Corinthians criou bastante, o Rodrigo Garro dando várias assistências para finalização, só que o Yuri perdendo muita chance. Especialmente num time que joga em contra-ataque, como o Corinthians gosta de jogar, o Yuri é um cara que percorre bem espaço, né? Corre em profundidade por trás da zaga, recebe muitas bolas para definir, mas acho que dá para a gente olhar para o Yuri Alberto hoje e ver que a definição virou o ponto fraco dele. E quando a gente fala de um centroavante em que a definição virou um ponto fraco, realmente ele acaba vivendo dias complicados, e aí o Lucero é o escolhido do Paro Ímpar. Agora, Zé, pela dinâmica do campo, o campo respondendo, ali olhando, o Yuri ele cria mais espaços para quem está com a bola dominada no meio de campo, ou isso é ilusório, o Lucero também faz a parte dele lá? Não, boa tarde, Zupac, agora sem brincadeira, Zupa, Elton. Não tem brincadeira, não. Não, boa tarde a todos. Não, acho que são dois jogadores diferentes, né? Dois jogadores totalmente diferentes. Eu acho que o Yuri Alberto ainda está em evolução, não é um jogador pronto para muitas funções que o jogo de hoje exige, né? E o Lucero já é mais experiente, já é mais velho, já consegue fazer uma leitura de jogo melhor, um entendimento do jogo melhor, né? Eu vejo muito assim, não, mas o Yuri Alberto ele corre, ele se esforça, mas ele é pago para fazer gols. Ele é pago para construir jogadas e fazer gols e ser o cara decisivo, né? Eu acho que isso a gente consegue ver, embora os números sejam bons, mas se ele fizesse mais da metade dos gols que ele perdeu, provavelmente ele estaria com 50 gols hoje, né? Porque ele perdeu muitos gols. Eu acho que, eu venho falando sempre há um bom tempo, eu acho que ele precisa trabalhar as questões da base, trabalho técnico, domínio e controle de bola, fazer o pivô. O Elton acabou de falar aí sobre o Lucero, as questões do que o Lucero é importante para o Fortaleza, porque hoje, quando você fala de centroavante, você não fala de centroavante só marcar gols. Vamos só marcar gols. Hoje não tem essa. Hoje todos os jogadores têm as suas funções dentro de campo. Então, se o Yuri Alberto não segura a bola, a defesa não tem como sair. Se a defesa não sai, o meio-campo também não sai. Se o meio-campo não sai, o teu time vai ficar lá atrás o tempo todo. Então, é necessário que o centroavante segure a bola, que saiba fazer a parede para ele segurar e o time sair, que saiba fazer com que você tenha um toque de bola, um mínimo, 1, 2, toca, recebe para o camisa 10 poder armar o time. Coincidência ou não, o time do Corinthians melhorou muito com a entrada do Thales Magno. Por quê? Muito. É um jogador que roda o campo todo, dá opções para quem vem de trás, segura a bola. Quando ele recebe a bola, ele controla, ele parte para cima dos adversários, ou seja, é um outro Corinthians. Por quê? Porque dá tempo para a defesa sair, dá tempo para o meio campo, dá tempo para a defesa. E o Yuri não tem essa característica. O Yuri é finalizador, mas hoje, só para você ser finalizador hoje, não dá. Não dá, porque muitas vezes dentro do contexto, como o próprio Zupac estava falando, existe um contexto entre os dois, o Fortaleza é melhor, o Corinthians não, mas eu sempre falei aqui, faz um tempo que eu falo, o Yuri precisa ter o entendimento do que o jogo pede. A partir do momento em que ele tiver esse entendimento, talvez ele possa evoluir mais, ele possa entender as necessidades que um centroavante precisa fazer hoje para a sua equipe. Isso é importantíssimo, porque você tem que ter defesa, meio campo e ataque. Sempre falei e mantenho a minha, desculpa até me prolongar um pouquinho, mantenho sempre a minha ideia. Todo time tem que ter as suas referências para você construir o entorno. Então você tem que ter uma referência na defesa, você tem que ter uma referência no meio campo, você tem que ter uma referência no ataque. Se você não tiver isso, alguma coisa vai ficar faltando. E aí você tem que fazer as compensações. Nem sempre as compensações elas serão válidas e irão servir para você ganhar os jogos. Então isso eu acho que é o diferencial do Lucero pro Yuri. O Lucero é um jogador pronto. O Yuri é um jogador que ainda está em evolução e que precisa evoluir nessas questões que eu sempre falei, pelo menos é a minha opinião.
as questões técnicas, principalmente nas questões técnicas, que eu tenho certeza, porque ele corre, ele luta, ele briga, mas não é isso que o torcedor corintiano espera do Yuri. O torcedor corintiano espera do Yuri um cara que segura a bola, um cara que finaliza, que faz os gols decisivos, né, que serve para o time. Então, essa é a diferença que eu acho. Desculpa até me prolongar um pouquinho mais, mas acho que é válido. É a explicação, a dinâmica do campo, claro. Não, porque as pessoas... Além de ser isso, mas pelo fato da dinâmica do campo. Não, mas é porque às vezes as pessoas falam, você critica, eu já escutei muito, né? Você critica. A minha crítica para o Yuri Alberto, especialmente, é uma crítica construtiva. Claro. Eu já fui um atleta e já fui um jovem jogador que passou por etapas e eu tive que pular muitas etapas. Ele se entrega. E se eu não tivesse profissionais ao meu lado, como Wagner Bertelli, Ricardo Rosa, Jair Pereira, Mário Sérgio, esses caras que chegaram para mim e falaram assim, você precisa corrigir isso. Vem cá, vamos trabalhar. Vem cá, vamos fazer isso aqui. Esse passe não está saindo. Vamos trabalhar um pouquinho de inversão de jogo? Vamos trabalhar um pouquinho de inversão de jogo? O Vanderlei Luxemburgo, no Santos, em 2004, Robinho já era o Robinho. Robinho não marcava gols. O Vanderlei Luxemburgo pegou o Robinho e falou assim, vem cá, Robinho, chama o Galo, chama o Serginho Chulapa, vai trabalhar 20 bolas. 20 bolas, apenas 20 bolas, eu não quero mais. 20 bolas todos os dias. Você corta para dentro e chuta no gol. Corta para dentro e chuta no gol. A partir desse dia, a partir do começo dos treinamentos, né, o Robinho começou a aumentar o número de gols. O Domingos, não sei se vocês lembram, o Domingos tinha uma limitação enorme para sair jogando. Uma limitação enorme para sair jogando. O que o Vanderlei fez? Domingos, eu não quero que você saia curto. Não quero. Pega a bola e começa a trabalhar virada de jogo. Virada de jogo. Virada de jogo. Pega a bola e procura sempre o centroavante. O Domingos, chegou um determinado momento que o Domingos, ninguém reparava, né? Mas o Domingos começou a acertar todos os lances para o centroavante. Então, assim, é questão só de trabalho. Falta de vontade, não é. Existe o cara que... Não pode mais, né, Zé? Existe o cara que Hoje tem... a fisiologia vai falar, mas não dá, dá uma segurada, porque vai descompensar. Existe o cara que tem a falta de vontade e a má vontade, e isso não é o caso do Yuri Alberto. Não é. Não é o caso do Yuri Alberto. Entendeu? É só para pontuar, eu já vi, Pedro... Eu sei o quanto é difícil isso. O quanto elogiam a disposição do Yuri. Eu acho que... E aí não é à toa que ele tem os números... Aí, o que o Zé está falando é que os números poderiam ser melhores ainda. A gente briga bastante aqui, tenta trazer um tom leve, tem entretenimento, mas não dá para sentar e falar que o jogador está de má vontade sem ter evidência ou vício do próprio. Isso não é o caso. Eu acho que são duas situações nesse debate aí. Se você largar... Não tem como você largar no campo do Fortaleza, aos olhos ali do Elton do Zupac, cada um para uma metade do campo. Lucero vai lá com a bola e Yuri vai lá com a bola para dizer quem é melhor. Não é isso. A gente tem que trazer, acho que foi o Zupac que comentou, a gente tem que trazer os contextos. Para o que o Yuri é pago, ele não entrega nem perto do que o Lucero entrega para o que ele é pago. E é ponto. Pode ter a ver com time, pode ter a ver com criação, só que eu acho que a gente não pode também limitar a questão do Yuri a uma fase ruim de criação do Corinthians. O Yuri tem problemas de gestos técnicos, o Yuri tem problema de confiança, o Yuri tem problema de pedir-se a ele o que não necessariamente ele foi contratado para fazer, é um erro também de quem comanda o time, você não pode pedir do cara, porque a bola não está chegando, então você está pedindo outro tipo de função a ele que não é a dele, ele vai errar. Então tem muita coisa que compromete um Yuri que também chegou ao Corinthians com o peso de ser um cara que veio de fora, já tinha sido badalado para a seleção e vai para fora, e envolvido numa troca que vai para lá com um jogador que ninguém explica quanto é que foi, o outro que era uma promessa do clube, ele já chega com esse peso, aí ele não resolve. Então a carga nas costas aumenta. E aí depois a bola não entra, aí faz treino separado, aí cria quase que um comitê de crise para entender o que acontece com ele. Então esse é o cenário do Yuri. Pedro. O Lucero... Fala, Zupa. Fala, Zupa. Não, uma coisa muito interessante que complementa tudo que o Pedro falou. Se você parar para pegar todos os técnicos que trabalharam com o Yuri Alberto de 2023 para cá, né? 2022 eu não conto, era o Vitor Pereira, porque 2022 ele jogou muito bem, né? Chegou e arrebentou, tanto que ele foi convocado para a seleção, tanto que depois de tudo que ele jogou, o Corinthians achou que era viável fazer toda a operação financeira envolvendo os jogadores, Robert Renan, Mantuan, Duqueiroz, a preferência do Pedro, que está lá no Zenit agora, e na época foi um movimento brusco, goleiro, né? O Ivan goleiro, foi um movimento brusco e que foi analisado pela maioria de nós como positivo, porque o Yuri fazia por merecer. Zupa, mas de 23 para cá, com ele caindo... Fala, Zé. Mas eu não concordei não, desculpa.
Eu acho essa troca errada. Desculpa, só para... verdade. Desculpa. Vai lá, Zupa. Pontuou bem. Não, tranquilo, Zé. A partir do momento que o Yuri entra em uma fase, a gente começa a ver os treinadores com um discurso muito repetido. Porque, assim, que o Yuri se entrega, como vocês falaram, o torcedor reconhece, isso é muito claro. Mas os treinadores que pegaram o Yuri sempre, e o Ramon Dias já falou isso, sempre falaram, o Yuri é um cara que precisa de carinho. Então, assim, há um reconhecimento dentro do Corinthians, e ele é um cara, é um moleque, é um garoto ótimo, mas de que ele é um cara muito suscetível a essa perda de confiança. E ele, sem confiança, precisa de carinho. Então, o Vanderlei falou isso, o Mano falou isso, até que o Mano exagerou com ele, o Antônio Oliveira falou isso, e o Ramon Dias falou isso. Então, assim, a questão técnica, a gente sabe que ele tem, de alguma forma, mas acho que toda essa falta de confiança transformou o Yuri Alberto em um jogador tecnicamente inferior. Eu concordo. Agora, Nath, o Lucero, ele é o ícone do Fortaleza, a galera gosta muito dele, né? Tem Pikachu, tem uma galera boa lá, mas assim, ele é o gol, ele mexe com o torcedor, né? Imagina, qual a característica que você olha pra ele e fala assim, pô, isso me chama a atenção, eu gosto muito do trabalho dele. A movimentação dele, a forma como ele enxerga os espaços que ele tem que ocupar. E aí, se a gente for pensar nessa comparação com o Yuri, é diferente, né? São características diferentes. O jeito de ver o jogo de dentro do campo, de entender o posicionamento do zagueiro e saber qual o movimento que ele tem que fazer para tentar levar melhor, muitas vezes, contra um zagueiro, contra um lateral ou um volante que chega com ele, isso de fato coloca ele, para mim, hoje, passos à frente em relação ao Yuri Alberto. Yuri Alberto, de fato, não falta entrega, mas falta condição técnica. Antes a gente falava de 2023, quando sai o Roger Guedes. O Roger Guedes saiu em 2023. Isso. Quando sai o Roger Guedes, quem vai dar a bola para o Yuri Alberto? Não tinha, a bola chegava quadrada, a gente responsabilizava o coletivo, chega o Garro entrega a bola e as coisas não acontecem. Então, acho que o Lucero ele tem muito isso, de conseguir encontrar a movimentação mais próximo ali de fazer a jogada dar certo do que o Yuri faz. Senhoras e senhores,